Olá, crianças! Aqui é a professora Iris. Esse é um vídeo de correção de exercícios com o tema Grandes Paisagens Vegetais da Terra. Atividades propostas. Questão 1. O planeta Terra apresenta grandes paisagens vegetais naturais. De acordo com seus conhecimentos, o que significa vegetação natural ou nativa? Item A. É a vegetação que foi plantada pelos índios nativos da América. Item B. É a vegetação que foi plantada pelos homens pré-históricos e que existe até hoje. Item C. É a vegetação original do planeta que se desenvolveu ao longo do tempo geológico? Ou será que é o item D? É a vegetação artificial que pode ser comprada nas floriculturas? Crianças, como a gente já estudou, assim como existem diferentes tipos de clima no nosso planeta, também existem diferentes tipos de vegetação. E assim como os climas são uma consequência da evolução da Terra, assim como os climas foram surgindo naturalmente, as vegetações também apareceram de forma natural no nosso planeta. Ninguém plantou, elas surgiram porque a Terra evoluiu e aí elas apareceram. Nesse sentido, a gente pode dizer que a vegetação natural ou nativa é aquela original do nosso planeta, né? Aquela que foi se desenvolvendo ao longo do tempo da Terra, que a gente também chama de tempo geológico. E o item que traz isso é justamente o item C. Por que não pode ser o item A? Porque o item A fala que a vegetação natural seria aquela plantada pelos índios nativos da América. Qual é o sentido disso, né? Não tem sentido nenhum. Os índios da América plantaram e ela passou a existir? Não. Aí é algo parecido que traz o item B, que a vegetação natural seria aquela plantada pelos homens pré-históricos e que existe até hoje? De jeito nenhum. Ninguém plantou a vegetação natural da Terra. Ela foi evoluindo ao longo do tempo. E o item D diz que é a vegetação artificial que pode ser comprada nas floriculturas. Crianças, se uma coisa é natural, ela não pode ser artificial, porque um é o contrário do outro. Então, o item correto para essa questão é o item C. A vegetação natural ou nativa é aquela original do nosso planeta e que se desenvolveu ao longo do tempo geológico. Questão 2. Assinale a alternativa que traz um exemplo de vegetação natural típica de lugares onde chove pouco, ou seja, onde predomina baixa umidade. Para quem não lembra o que é umidade, eu vou explicar. Olhem para frente. Olhem para frente, é só olhar para frente. Vocês sabiam que diante dos nossos olhos tem água? Nesse exato momento, diante dos meus olhos e diante dos olhos de vocês, tem água. Só que não é aquela água líquida, aquela água que você abre a torneira e ela cai em forma líquida. Não é. É a água em forma gasosa. Por isso que a gente muitas vezes nem consegue ver. A gente pode dizer, meninos, que a quantidade de gotículas de água que tem no ar é chamada de umidade do ar. Então, a quantidade de gotículas de água presente na atmosfera, presente no ar, é a umidade do ar. O que é que a questão coloca? Assinale a alternativa que traz um exemplo de vegetação típica de lugares onde chove pouco, ou seja, onde predomina baixa umidade, onde tem pouco dessas gotículas presentes no ar. O item A fala de floresta tropical. O item B fala de floresta equatorial. O item C diz que essa vegetação, que é de pouca umidade, é de lugares onde chove pouco, seria a floresta de coníferas. E o item D fala que é a vegetação de deserto. Qual dessas quatro é aquela natural de lugares onde predomina baixa umidade, onde chove pouco? A gente viu no vídeo passado que as florestas tropicais equatoriais ficam naquela parte do planeta que é mais quente, na região perto da linha do Equador. Por conta disso, essas florestas vão transpirar bastante. Elas vão soltar umidade para a atmosfera e essa umidade vai cair em forma de chuva. Então, não pode ser o item A nem o item B, porque essas florestas elas não têm pouca umidade, elas têm muita umidade.
A floresta de coníferas é aquela das árvores de Natal, é aquela que fica lá nas regiões frias do planeta. Se fica nas regiões frias, é natural que tenha mais umidade, que tenha mais gotículas presentes no ar. Mais gotículas de água, né? Então também não pode ser essa. E o item D fala de vegetação de deserto. É justamente os desertos que têm baixa umidade. Para um deserto ser deserto, tem que chover pouquíssimo, ou às vezes nem chover lá. Então, qual é a vegetação que é de lugares onde chove pouco? Vegetação de deserto, item D. Questão 3. Dentre os tipos de vegetação citados abaixo, assinale, marque, aquele que se encontra devidamente preservado. Será que é o item A, floresta tropical? Será que quem está preservado é a floresta equatorial do item B? Será que são as pradarias e as estepes que estão devidamente preservados? Ou será que é o item D, nenhuma das anteriores? Para explicar essa questão, meninos, eu vou falar do Brasil. Eu vou dar um exemplo das florestas brasileiras. Vamos ver o item A, floresta tropical. No nosso país, a gente tem uma floresta tropical. O nome dessa floresta é Mata Atlântica. É aquela floresta que tem, por exemplo, o mico-leão-dourado como um animal típico, né? O mico-leão-dourado que só existe na Mata Atlântica, certo? Não existe na Amazônia, não existe no Cerrado, só existe na Mata Atlântica. Ou seja, a Mata Atlântica é uma floresta nossa que é rica em biodiversidade, é rica em espécies de plantas e de animais. E aí, meninos, uma coisa que acontece na nossa Mata Atlântica, na nossa floresta tropical. O desmatamento aumentou 27,2% na nossa Mata Atlântica entre 2018 e 2019. Faz 2 anos que a devastação dessa floresta aumentou em mais de 27% aqui, sendo que desde que o Brasil foi ocupado pelos portugueses, lá desde 1500 até hoje, mais de 90% da Mata Atlântica foi desmatada. Sobram no Brasil cerca de 5 a 7% da área original de Mata Atlântica. De tudo que tinha de Mata Atlântica, só sobrou os 5 ou 7%, pouquíssimo. Então a gente não pode dizer que as florestas tropicais estão preservadas. Se a gente pegar o exemplo só do Brasil, não tem nada de preservação nessas florestas. E assim em várias outras florestas tropicais no mundo também. O item B vai falar da floresta equatorial. No nosso país, nós temos uma floresta equatorial e ela se chama Floresta Amazônica. A floresta amazônica, que é a maior floresta equatorial do planeta. Ela está devidamente preservada? Eu tenho que dizer que, infelizmente, não. O desmatamento da Amazônia cresceu 34% entre agosto de 2019 e julho de 2020. Ou seja, do ano passado para cá, meninos, o desmatamento disparou. E existem várias razões que explicam isso. A falta de cuidado dos governantes, o descaso dos governantes com as nossas florestas tropicais equatoriais, a extração de madeira na Amazônia especificamente, o avanço da agropecuária, o avanço da fronteira da soja. Então, é um monte de coisa que não deveria acontecer do jeito que acontece. E aí a gente não pode dizer que a nossa floresta equatorial, que a nossa floresta amazônica está devidamente preservada. O item C fala de pradarias e estepes. No Brasil, nós temos pradarias. A pradaria brasileira, menino, se chama Pampa e fica lá no estado do Rio Grande do Sul. O desmatamento no Pampa Gaúcho até 2016 era de 43% da vegetação nativa, até 2016. Se a gente pegar os últimos anos, vai ver como aumentou a degradação, a devastação dessa vegetação natural. E por quê? Por causa da ação humana. Porque a gente cria gado, planta soja e não cuida desse bioma, não cuida dessa área da forma como deveria. Então a gente não pode colocar pradarias e estepes como estando preservadas, né? E aí nos resta o item D. Nenhuma das anteriores, nem a floresta tropical, nem a floresta equatorial, nem as pradarias e nem as estepes estão devidamente preservadas. Questão 4.
A formação vegetal representada na figura a seguir corresponde a item A. Floresta tropical típica das baixas latitudes. B. Tundra, encontrada em áreas de clima quente e seco. C. Floresta equatorial, típica de regiões próximas à linha do Equador e pouco explorada pelo ser humano? Ou será que é o D. A taiga, associada aos climas frios, também conhecida como floresta boreal ou de coníferas? O item A diz que essa imagem seria da floresta tropical. Crianças, a floresta tropical é aquela de baixas latitudes mesmo. É aquela floresta, aquelas que ficam próximas à região do Equador. Essa imagem não corresponde às florestas tropicais. As florestas tropicais são exuberantes, são lindas, têm árvores de grande porte, ficam nessas áreas próximas à linha do Equador, que recebe mais calor do sol. Mas essa imagem dessas árvores não corresponde a essa latitude do planeta, a essas áreas de baixa latitude. O item B diz que seria a tundra. A tundra é essa vegetação nessa cor roxa, fica lá nas altas latitudes do planeta, próxima do Polo Norte. E aí o item diz que a tundra é encontrada em áreas de clima quente e seco. Não, crianças. Ela é encontrada em áreas de clima frio e muitas vezes úmido. Então não pode ser, o item está errado. O item C fala de floresta equatorial, típica de regiões próximas à linha do Equador. É verdade que as florestas equatoriais ficam lá, como o próprio nome diz, próximas à linha do Equador. Mas diz que essas florestas são pouco exploradas pelo ser humano. Não são, não. Elas foram devastadas pelo ser humano. E aí nos sobra o item D, a taiga, que é associada, é ligada aos climas frios, também conhecida como floresta boreal ou de coníferas. E sim, essa é a resposta. Se vocês observarem as árvores típicas da taiga, elas têm forma de cone. E é verdade que elas são ligadas ao clima frio, aos climas frios, e a taiga também pode ser chamada de floresta boreal, assim como floresta de coníferas. Então o item correto é o item D. Questão 5. No mapa mundi a seguir, existem umas áreas escuras que vêm sendo objeto de estudo para importantes setores da geografia atual. Está aí o mapa e, como vocês podem ver, essa região, essa e essa, são as destacadas. As áreas mencionadas no texto correspondem aos ou à zona de vegetação de taiga. Será que essas áreas que estão marcadas no mapa, e destacadas no texto, são as florestas tropicais equatoriais? Será que são as faixas de maiores cidades do mundo? Ou será que é a área de ocorrência de vegetação de savana? Para a gente responder bem a essa questão, eu vou trazer um outro mapa, que é esse, o mapa das paisagens vegetais naturais da Terra. Vamos comparar. Zonas de vegetação de taiga. Vamos achar a taiga. Está aqui nesse verde, aqui em cima, ó. Essa é a parte que está destacada nesse outro mapa? Não é. Então, a gente não pode marcar o item A. O item B vai falar de florestas tropicais equatoriais. Vamos achar essas florestas nesse outro mapa. Está bem aqui, ó, nesse tom de verde. Onde estão essas florestas tropicais equatoriais? Aqui, aqui e aqui. São as mesmas áreas que são destacadas nesse mapa? Sim, ó. Se vocês puderem perceber, aqui é uma área de floresta tropical, aliás, equatorial, que é a nossa floresta amazônica. Aqui é uma área de floresta equatorial. Aqui é outra área de floresta tropical e equatorial. Então, o item correto é o item B. O item C fala faixas de maiores cidades do mundo. Não tem nada nesse mapa aqui indicando algo sobre cidades. E uma curiosidade, as maiores cidades do mundo, tanto em população quanto em importância econômica, elas estão principalmente no hemisfério norte. E no mapa da questão não tem muita coisa destacada aqui, principalmente no hemisfério norte. O que está destacado está aqui na zona intertropical, próxima à linha do Equador. E o item D fala de área de ocorrência de vegetação de savana. Vamos ver onde é que está situada a savana. Aqui, ó, nesse tom de verde. Tem savana aqui, mas não é o que está destacado aqui. Tem savana por aqui, mas não está destacada aqui.
tem savana aqui e aqui, mas não está tão bem destacada. O item que melhor representa o que está colocado no mapa é o item B. Crianças, esse é um tema muito legal para se estudar, cheio de paisagens bonitas, cheio de imagens muito lindas a gente vê, e também é muito cheio de informação, é muito cheio de detalhes. Aí eu sugiro que vocês leiam o livro de vocês, pesquisem mais sobre as vegetações do planeta. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima!